Os motores de combustão interna são a maioria nos diversos meios de transporte. São arquitetados em várias configurações de acordo com a quantidade e disposição dos cilindros. Conheça até o final deste vídeo 14 tipos de motores a pistão. A configuração mais simples é o monocilíndrico, mais adequado para baixa potência, como motocicletas. As demais configurações derivam desta. Os motores a pistão podem ser de 2 ou 4 tempos, inclusive no ciclo diesel. Para entender melhor o funcionamento de cada um, confira o vídeo do canal sobre este tema. Em seguida vêm os motores em linha, constituídos por cilindros alinhados. É a configuração mais comum para veículos, utilizado tanto em motocicletas como em automóveis e veículos pesados. Mais comumente possui 4 ou 6 cilindros, mas podem apresentar desde versões de 2, como estes de motocicletas, até 14 cilindros, como este de navio, que é o maior motor a pistão do mundo. Curiosamente, a configuração de 8 cilindros em linha também foi utilizada para veículos, a gasolina e a diesel, além de aviões e embarcações. O motor radial tem cilindros dispostos a partir do mesmo ponto central, formando uma estrela geralmente com um total de 3 a 9 cilindros em um mesmo plano, capaz de gerar grande potência e com maior facilidade de refrigeração. Foram largamente utilizados na aviação antiga. Devido ao necessário aumento de potência, surgiram os radiais multibanco, com mais de uma estrela de cilindros, com 14, 18 cilindros ou mais, como esses gigantescos de 28 e 36 cilindros, de 3.500 e 5.000 cavalos. Curiosamente, foi usado em um carro de corrida de 1936. Outra aplicação menos comum foi no tanque de guerra M4 Sherman, que utilizava um 9 cilindros de 400 cavalos. Também na configuração radial, porém com vários itens e funcionamento diferente, existiu o radial giratório, desenvolvido antes da Primeira Guerra Mundial. Tinha o eixo fixo, e todo o motor girava juntamente com a hélice, que era fixada ao cárter. Foi uma ótima solução para a época, porém caiu em desuso devido a várias limitações. Curiosamente, também chegou a ser utilizado em motocicletas lá pela década de 20, onde eram colocados no meio da roda e girava junto com ela. O motor em V possui duas linhas de cilindros, em 2 cabeçotes, dispostos em ângulo geralmente entre 45 e 90 graus, interligados por um único eixo de manivelas, configuração muito famosa que despertou muita admiração no ramo automobilístico. Mais comuns em 2 e 3 cilindros em motocicletas, V6 e V8 em automóveis, V10 e V12 principalmente em caminhonetes. Curiosamente também em V4 para carros e motos. Já um V16 equipou o Cadillac 1930 e renasceu no conceito Cadillac Sixteen em 2003. Além desses, gigantescos V18, 20 e 24 a diesel para locomotivas.
A configuração VR foi criada pela Volkswagen, é intermediária entre o motor em V e o motor em linha, pois partindo do mesmo eixo virabrequim, os pistões formam um pequeno ângulo, em duas linhas de cilindros, porém em um único cabeçote, sendo mais curtos que os 6 cilindros em linha e menos volumosos e com construção mais barata que os em V. Solução encontrada para utilizar motores maiores em modelos compactos. O motor VR-V é um motor em W da Volkswagen. Se apresenta como a união de dois motores VR em um único virabrequim, formando dois cabeçotes VR. Esse motor, na configuração de 16 cilindros e 1000 cavalos, foi utilizado no Bugatti Veyron e depois modernizado no Bugatti Chiron, com 1500 cavalos. Outro tipo de motor em W é formado por no mínimo 3 cilindros, com cabeçotes independentes dispostos em forma de W, podendo conter maiores quantidades de cilindros, como este W24 marítimo. O motor Boxer possui os cilindros contrapostos, ou seja, os pistões ficam dispostos em ângulo de 180 graus, permitindo o deslocamento em sentido contrário dos pistões próximos. Além de motocicletas e automóveis, também foi muito utilizado em aviões e helicópteros. Há exemplares de 2 cilindros, utilizados inclusive nos brasileiros Gurgel BR-800 e Super Mini. O exemplo mais comum de 4 cilindros foi o do mundialmente conhecido Fusca, mas também foi desenvolvido pela Subaru até com turbocompressor. Em 6 cilindros foram muito utilizados em automóveis Porsche, Subaru e Citroën, além de motocicleta Valkyrie e Goldwing. Em 8 cilindros chegou a ser utilizado no Porsche Fórmula 1 e deu origem ao modelo 908. De 10 cilindros em diante é bastante raro, mas um de 10 cilindros equipou o tanque de guerra alemão Leopard. E um de 12 cilindros foi um dos primeiros deste tipo, construído pela Lycoming, destinado à aviação na década de 30. O motor em H pode ser entendido como a união de dois motores boxer, sobrepostos, sendo dois virabrequins sincronizados por engrenagens. Foi utilizado na aviação por permitir uma maior quantidade de cilindros em espaço mais curto, porém o fazia ter uma relação peso-potência pior que as demais configurações de motores. Motores H chegaram a ser utilizados na Fórmula 1 em 66 e 67, também em uma motocicleta 4 cilindros de 1938. Para uso aeronáutico, foram produzidos em 16 e 24 cilindros. O motor em X é formado pela união de dois motores em V, voltados para lados opostos, utilizados em equipamentos que exigem grande potência, como os 24 cilindros de uso aeronáutico. O motor em U também existiu e pode ser compreendido como a união de dois motores em linha, paralelos e com eixos virabrequim sincronizados,
Várias versões foram produzidas, equiparam motocicletas em série, Suzuki 2 tempos esportiva, também em 6, 8, 12 e 16 cilindros, principalmente para locomotivas. O motor com pistões opostos é formado por um ou mais cilindros, cada um com 2 pistões que se deslocam em direção um ao outro, cada um ligado a um eixo virabrequim distinto, sincronizados. Essa configuração permite maior volume do cilindro, quase sempre utilizado em ciclos a diesel de 2 tempos, onde a entrada é forçada por blowers pela lateral dos cilindros. Chegaram a ser utilizados em veículos terrestres, unidades estacionárias industriais e marítimas, e muito utilizados em locomotivas britânicas, inclusive na gigantesca disposição de 3 eixos virabrequins interligados, e até alguns de 4 eixos. O motor de pistão livre foi patenteado em 1934. Não tem eixo de manivelas e os pistões são deslocados pela expansão do combustível e pela entrada de ar. O gás gerado alimenta uma turbina. Existem ainda vários protótipos diferentes, alguns até chegaram a ser produzidos, mas fica cada vez mais difícil ultrapassar a eficiência já alcançada ao longo de décadas de evolução. Pode-se notar que a maioria dos motores tiveram importante evolução devido às necessidades aeronáuticas, sendo vencidos com a chegada das turbinas a jato.